Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz blocos de comanda, receituário ou pedido de uma maneira muito prática e fácil. Bora lá? Fala aí, galera da área de comunicação visual, sou o Marcos Carlos e hoje gravando mais um vídeo para vocês. Antes desse vídeo continuar, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram, CV Dicas Brasil. Lá rola muito mais dicas do que aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como se faz esses blocos 100 por 1 numa impressora convencional usando uma guilhotina bem baratinha. Então, pessoal, a gente tem aqui as impressões. Nós imprimimos ela em papel sulfite 75, mas poderia ser no sulfite 56. Eu faço 75 porque para mim tem um melhor custo-benefício. Esse aqui é o Pedro. Quantos anos você tem, Pedro? 14 anos. Pedrão, 14 anos de idade. Eu quis fazer esse acabamento mostrando com o Pedro, porque o Pedro tem 14 anos, como eu já disse. E para vocês verem que, cara, não importa a idade, desde que você tenha bom ânimo aí, tenha força de vontade, você consegue fazer qualquer coisa. Basicamente o que o Pedro está fazendo aqui agora é alinhando os papéis. Cada um tem um método diferente. Então ele vai alinhar eles e também vai tirar algumas folhas que saíram erradas, que acontece bastante. A gente imprimiu aqui, vão ser 10 blocos de 100 folhas, que no caso deu 500 páginas impressas aí. Uma resma de papel todinha impressa que vai dar 10 blocos de 100 folha, ou seja, linguagem gráfica 100 por 1. A gente não vai usar picote também, não vai ter nenhum tipo de picote, como é uma comanda, ou bloco de receituário, ou qualquer outra coisa, só é colado na cabeça. Então não tem que ter nenhum tipo de picote ou outra coisa. Aí, pessoal, a gente usa um molha-dedo, né, para fazer as contagens. E agora os meninos vão fazer a contagem. Eu chamei a ajuda do Denilson aqui, que é para andar mais rápido no vídeo. Mas olha só, a gente vai dividir ele de 100 em 100 folhas. Então isso é um processo manual, mas os meninos são bem rápidos. O Denilson chega a conseguir contar até 100 páginas, 100 folhas em 25 segundos. Mas quando tá gravando, ele não dá conta de contar nenhuma. Mas é isso aí, ó. 100 folhas pra gente separar a blocagem. Já estão separando. E já tirando as páginas erradas. Essas impressões, elas foram feitas na nossa Canon 2710. Como vocês estão vendo aí, topzera, bem rapidinho, com a impressorinha de R$ 1.200 a gente consegue. Tinta pigmentada, porque às vezes acontece de suar, da pessoa suar a mão, colocar cerveja, colocar qualquer outra coisa, pingar algum líquido e borrar. Então por isso que eu só uso tinta pigmentada, para não ter absolutamente nenhum tipo de problema. Mostrando aqui para vocês, essa é a impressão. A gente deixa um espaçozinho aqui no meio, né? Como vocês estão vendo, que vai ser o corte. Um espaço na parte de cima, nas laterais também. A gente está usando a folha toda. E como eu estou mostrando para vocês, ela fica uma impressão mais fosca, porém pode cair água que não vai borrar. Essa é a página que foi impressa aí, para vocês darem uma olhadinha. Só para vocês terem noção, tudo isso aqui foi impresso e a gente vai fazer os blocos do mesmo processo. Tudo isso aqui é impressão para fazer bloco, ó. Para vocês verem que realmente a gente trabalha com isso. Olha só. Tudo feito, produzido nas impressoras aqui, com o mesmo processo. Aqui é um bloco de 2 vias e no próximo vídeo eu ensino para vocês como que a gente faz um bloco de 2 vias com numeração, bem bonitinho. Mas aqui tem bastante folha impressa. Aqui, pessoal, a gente acabou de dividir. Então agora a gente vai pegar um papel sulfite de uma cor diferente e que a gente vai usar para dividir as folhas. Olha só como é que a gente faz. A gente coloca o papel sulfite para fazer as capas, mas tem gente que faz de outra forma. A gente coloca 2 folhas, que é a parte de cima e a parte de baixo, e já vai intercalando ele, ó. 2 folhas e os blocos em cima. Eles também colocam umas folhas assim por cima para dividir, só para servir de referência na hora de cortar e não ter nenhum tipo de problema. Então não se esqueça de fazer esse sanduíche. Que são as capas. Então, pessoal, como a nossa guilhotina só cabe 250 folhas, então a gente acaba tendo que dividir. Então a gente separa 200 folhas, 200 e 100 que é o que vai sobrar. Se a gente tivesse uma guilhotina maior, seria mais fácil, que a gente colocaria tudo e chap. Mas a gente acabou dividindo aí para ficar mais fácil. Aqui, pessoal, essa aqui é a nossa guilhotina. É uma guilhotina semi-automática ou automática, sei lá como é que se fala. Já tá aí o modelo dela. Vocês provavelmente não vão conseguir encontrar uma assim, porque eu comprei ela usada no LX.
paguei, eu acho que nem sei quanto, mas ela é trifásica. E o que a gente vai fazer agora? O Pedro tá mostrando aí. A gente vai tirar só um filetezinho dela, que é para alinhar as folhas para passar a cola. A gente sempre imprime folhas passando. E esse nosso negocinho branco aqui, que eu esqueci o nome, mas sarrafo, se eu não me engano, ele tá bem desgastado, então a gente sempre coloca mais folha embaixo. E é por isso que a gente pega as folhas estragadas e coloca. Então a gente vai cortar. Chap, chap. O Pedro tirou só meio centímetro, ou seja, 5 milímetros nela, só para poder ficar liso para passar a cola. Isso já é a segunda parte. Eu tinha uma outra guilhotina, e depois eu vou mostrar para vocês. Ainda tenho ela, mas como eu tenho essa automática aqui, fica mais fácil. Mas eu tenho uma outra que usei 5 anos sem nenhum problema. Só porque eu peguei essa usadinha e como é automática, acaba sendo melhor pra gente. Então com uma guilhotina aí de 1.500, 2.000 reais, você consegue fazer o mesmo serviço. Essa aqui é um pouquinho mais cara, mas com qualquer guilhotina baratinha você consegue fazer esse trampo aí e vai ser só o ourinho da paçoca. Aqui, pessoal, mostrando pra vocês, tá vendo que fica bem lisinho? É pra quando a gente passar a cola ficar top. Isso aqui é só porque a guilhotina tá com dente e vocês sabem muito bem como é que funciona. Então, fica lisinho pra gente passar a cola. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito. É um gabarito feito em MDF, tá todo surrado mesmo, mas é para vocês saberem que a gente usa bastante. Basicamente o que a gente fez foi colar isso aqui no ângulo de 90 graus, para poder ficar fácil para a gente gabaritar os blocos. E também a gente fez uma tampa aqui que a gente coloca na parte de cima, tem um adesivo aqui, é só adesivo normal, que é para tampar, colocar peso, e a gente vai mostrar para vocês. Galera, essa aqui é a nossa cola vermelha. Essa cola ela é específica para blocos, tá, pessoal? Vocês conseguem comprar essas colas aqui, onde o pessoal vende material de gráfica, papel de gráfica, aquelas coisas todas. Se você não tiver essa cola aqui, eu já vi gente pegando cola branca, colocando corante e mandando brasa. Não sei se funciona porque eu acho uma cola dessa muito barata. Se eu não me engano, essa cola aqui, eu não sei se eu tô falando merda, porque, cara, uma cola dessa aqui dura, sei lá, 2 anos pra gente aqui, 1 ano e pouquinho. Então, é muito difícil de eu falar pra vocês o valor, mas se eu não me engano, custa uns 60 reais e vem um galãozão desse aqui e dura eternamente. Onde é que vende material de gráfica ou papel para gráfica, vocês vão conseguir comprar essa cola, beleza? Aqui, pessoal, o Pedro tá colocando os papéis aqui alinhadinhos já, ó. Ele tem uma tampa na parte de baixo porque o gabarito ficou pequeno, né? Então acho que o cara que fez o projeto, nesse caso eu, não calculou direito, mas acontece. E agora o que ele vai fazer é dar uma alinhadinha assim, tem gente que alinha de outra forma, então cada um faz de um jeito. Eu acho que esse não é o melhor jeito não, é porque o menino tá aprendendo, né, Pedro? Logo você aprende direitinho. Aí ele coloca outra parte de cima aqui, ó. Aí o Pedrão vai colocar um peso em cima. Eu já vi gente colocando aquelas mãos francesas. Então você pode colocar da melhor forma que você achar aí. Desde que seja pesado e para manter o papel bem pressionado. Aqui, pessoal, agora o Pedro vai passar o estilete. Daí você faz isso para ficar mais top, ficar filé e os papéis não saírem na hora que você entregar o serviço. Beleza, pessoal? A gente já passou o estilete, já cortou bastante a fibra do material. Agora a gente vai passar a cola vermelha. Quanto mais peso a gente colocar aqui, melhor. Vocês talvez falam assim, Marcos, tá um pouco desalinhado aqui e tal. Realmente tá um pouco desalinhado. Mas o Pedro, ele é novo, ele aprende ainda. Qualquer dia desse eu dou uns cascudos nele para ficar mais alinhado. Aí o Pedro tá passando a cola com a ajuda de um pincel. O Pedrão tá fazendo isso. Então, basicamente o que você precisa fazer é passar essa cola vermelha no bloco aí, ó. E essa cola é boa porque ela é bem densa, então ela entra bem no papel aí, cola bem legal. E ela é bem maleável assim também, cara, é a cola top para isso. Daí vocês vão me perguntar, Marcos, quanto é que você cobra em 10 blocos desse? Pessoal, aqui a gente cobra aproximadamente 120, 130 reais em 10 blocos desse. Então, cara, eu tive um gasto aí de, sei lá, 15 reais da resma de papel e mais uns 3, 4 reais da impressão. Então o custo para mim fazer isso assim só de material é aproximadamente 22, 24, 25 reais. Só para vocês estarem cientes aí. Então a gente cobra entre 100 e 130 reais. Depende da cara do cliente e do jeito do peão. Então
Basicamente isso. Agora que a gente já passou a cola, a gente vai esperar secar. Tem dois métodos para isso, pessoal. Tem gente que espera secar no tempo. A gente tem pressa, então a gente sempre usa um soprador térmico para isso. Aí, pessoal, como a gente tá com pressa, a gente passa o soprador térmico e fica pronto aí, sei lá, em 3 minutos, 5 minutos. Mas geralmente a gente deixa o soprador térmico apontado para o material e vai fazer outro serviço, né? Porque não dá para poder colocar o Pedro para poder ficar segurando isso só para gastar tempo, né, Pedro? É. E aí, pessoal, a gente terminou agora, ó. Acabou de colar, foi 5 minutinhos. Agora a gente vai tirar essa parada aí, ó. Pessoal, uma dica muito importante. Na hora que vocês forem tirar isso aí, se vocês notarem, igual nesse caso aqui, ó, que a cola ainda tá mole, tem um macete bem básico para vocês resolverem isso. Com talco. Pega o talco aí e passa aí, Pedrão, mostra pra galera. Mas a gente vai tirar desse lado aqui também. O Pedrão passa estilete, tem gente que usa até faca cega. Aí o que acontece? Você passa talco, que é para poder tirar toda a cola que não tá seca ainda. Aí fica topzera. Só que o Pedro tá usando o talco da vida inteira nisso aí, mas tudo bem. É só um pouquinho, viu, pessoal? Aí, pessoal, passou o talco, filé demais, topzera. Agora não tem perigo de ficar colando, a cola ficar grudando na mão, tudo topzinho. Como a nossa guilhotina é pequena, já falei isso pra vocês, a gente vai dividir da mesma forma. Então, a gente vai tirar o 100, depois 200 e depois 200. O Pedro divide usando um estilete, passa o estilete no meio e fica top se ele não errar e cortar o negócio errado. Mas tirou só a parte de baixo, né, Pedro? Só a guia. Esse é só a guia que eles fazem para poder não ter problema. Aqui, pessoal, agora a gente já cortou, já separou. Tem gente que na hora que vai cortar isso aqui, eles riscam aqui, faz as margens de corte e tal, risca no papel, a parte de cima. O bloco mesmo começa depois da página amarela, ok? Então tem gente que faz os riscos aqui para poder saber onde é que vai cortar. A gente não faz isso porque a gente já tem um pouquinho de experiência, já sabe os locais exatos de corte. Agora a gente vai cortar ele, que é para fazer o acabamento final. Primeiro a gente vai cortar a parte de baixo. A gente vai tirar a parte de baixo, que é para dar o acabamento filé no bloco. O Pedro vai colocar a parte ali, a gente vai trocar depois o sarrafo e alinhar direito a faca. Mas não é agora. Então ele colocou a parte de baixo ali, ó. Cortou para ficar o acabamento filé no bloco. E vai aproveitar a mesma regulagem da guilhotina sem mexer e vai fazer nas outras partes, né? Então, para ficar topzera. Olha só, mostrando para vocês. Fica um acabamento perfeito, tá vendo? E usa a mesma regulagem para fazer a parte de baixo. De todos. Aí, pessoal, agora a gente tá cortando a lateral, ó. Cortando as laterais, que é para dar uma limpada, para ficar topzera. Mostrando para vocês, ó. Tá vendo, ó? Essa é a parte de baixo, filé, e as laterais filé também, ó. Perfeito. Sem nenhum papel sobrando nem nada. E é importante, pessoal, sempre que vocês usarem a configuração da guilhotina, porque todas elas têm regulagem aqui, né? A maioria delas tem regulagem. Então é importante que você mantenha a sua guilhotina com a mesma regulagem na parte de trás para fazer todos os cortes iguais. Ou seja, ele fez esse corte de uma lateral, ele vai cortar todas as laterais para depois cortar os outros lados. Aí você sempre vai ter o seu bloco do mesmo tamanho, seguindo um padrãozinho só. Isso acaba contribuindo bastante, você ganha tempo, não tem que ficar regulando a sua guilhotina e fica um serviço bem mais top, tá vendo? Ó, tá usando sempre a mesma regulagem da guilhotina para cortar os lados. E isso é muito, muito importante. Agora os meninos vão cortar aqui no meio. Exato, tem gente que corta primeiro no meio e depois corta as laterais, porque aí fica os dois lados do bloco exatamente iguais. Então eu não sei qual método que você vai usar, eu até aconselharia para os meninos fazerem isso. Eles são muito certinhos, então com certeza eles vão conseguir cortar exatamente no meio e vai economizar um corte aí, eles são topzera. Então eles estão deixando para fazer o último corte, ou seja, para dividir os blocos por último. Daí a gente tem aqui o bloco praticamente pronto. O que a gente faz?
a gente só tira essas primeiras vias aqui, ó. A gente separa elas, joga fora. E o bloco fica, e tira uma via daqui também, que essa parte aqui tá estragada, né? Não fica, só tô com a mão aqui. Mas o bloco fica exatamente assim, ó. Agora, como ele tá com dois blocos aqui, os meninos só vão dividir aqui para ficar top. Mas olha para vocês terem a noção de como que fica o acabamento desse bloco perfeito, apenas colado, ó. A colinha aqui, tudo certinho, bonitinho. Aqui poderia ter ficado mais liso, geralmente fica, mas é isso aí, ó. Bloquinho aí de 100 por 1, filé e pronto. Agora que a gente terminou de cortar, o Pedro tá só fazendo o acabamento nos blocos, tirando as partes, ou os papéis, na verdade, que ficaram sobrando. E faz isso em todos os blocos, dividindo eles também. E esses são os blocos acabados, pessoal. Perfeitos. A gente já pode entregar para o cliente, ele vai destacar a primeira via e depois vai seguir na sequência totalmente colado. Nos próximos vídeos eu vou ensinar para vocês como que a gente faz com duas vias, grampeado, picotado. Vou ensinar para vocês a gente fazer as intercalar, que tem uns processos, tem uns métodos, uns macetezinhos bem top, mas o vídeo de hoje é basicamente esse. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e de seguir a nossa página no Instagram, CV Dicas Brasil, que lá rola muito mais dica. Valeu, pessoal, tamo junto, Deus abençoe, fui!